Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de potencial de repouso, potencial de membrana e distribuição dos íons. Vamos começar definindo o potencial de membrana em repouso. Este é definido como sendo o potencial elétrico da célula entre as duas faces da membrana na ausência de qualquer estimulação. Como característica do potencial de membrana em repouso, existe um excesso de cargas positivas no leque, ou seja, no líquido extracelular, e ao mesmo tempo um excesso de cargas negativas no líquido intracelular. Vejamos a figura abaixo, que mostra uma ampliação de uma bicamada fosfolipídica na membrana plasmática de um neurônio e a distribuição desigual dos íons que nós já aprendemos em videoaulas anteriores. Isso resulta que essa distribuição desigual dos íons acarreta em um excesso de cargas positivas no lado extracelular da célula e, ao mesmo tempo, um excesso de cargas negativas no lado intracelular da célula. Perceba que nas adjacências tanto extracelular quanto intracelular da bicamada fosfolipídica da membrana plasmática, existe um acúmulo de cargas elétricas, sendo no lado extracelular um acúmulo de cargas positivas e no lado intracelular um acúmulo de cargas negativas. Isso novamente ocorre por meio da distribuição desigual dos íons. Veja também que apenas no lado intracelular existe a representação dos ânions orgânicos, que está simbolizado com essa letra A com sinal de negativo. Os ânions orgânicos são aminoácidos e proteínas, que sempre estão localizados no lado intracelular e carregam consigo cargas elétricas negativas. Muito bom! Vimos também em videoaulas anteriores que a separação das cargas elétricas é mantida pois os íons não conseguem atravessar livremente a bicamada fosfolipídica. Lembra lá atrás da aula de seletividade dos canais iônicos? Nós falamos dessa propriedade e agora é importante saber daquilo, uma vez que a separação das cargas elétricas é importante para manter o potencial de uma célula. Veja, isso vai ocasionar uma diferença de um potencial elétrico ou potencial de voltagem. Essa diferença do potencial elétrico ou do potencial de voltagem é chamada de potencial de membrana. Vamos falar isso de outra maneira. O potencial de membrana é a diferença do potencial elétrico, que é mantido graças à separação das cargas elétricas de uma célula. Não vamos confundir potencial de membrana com potencial de membrana em repouso. Olha a diferença sutil. O potencial de membrana em repouso ocorre na ausência de qualquer estimulação. Vamos rever o conceito de potencial de membrana em repouso. Olha só, é o potencial elétrico da célula entre as duas faces da membrana na ausência de qualquer estimulação. Vamos falar agora um pouquinho de como ocorre o fluxo de informações em um neurônio. O fluxo de informação pode ocorrer por meio de dois sinais, sendo sinais elétricos e também sinais químicos. Os sinais elétricos são importantes uma vez que ele aumenta a velocidade das informações e também permite que as informações sejam trafegadas por longas distâncias. Já a principal importância dos sinais químicos seria a amplificação do sinal. Mas veja que interessante, o que são vantagens nos sinais elétricos são desvantagens nos sinais químicos. Isso porque os sinais químicos transferem as informações mais lentamente e por curta distância. Isso vai ficar mais claro quando a gente tiver a aula comparando sinapses elétricas em relação a sinapses químicas. Por ora, estamos falando a respeito dos sinais elétricos, que podem ser de três tipos: os potenciais receptores,
os potenciais sinápticos e também os potenciais de ação, que a propósito é o tema da nossa próxima playlist. Agora, independente do tipo de sinal elétrico, todos são produzidos por variações transientes do fluxo de corrente elétrica entre os lados da membrana plasmática. Veja bem, esse fluxo de corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de íons que ocorre entre o lado extracelular para o lado intracelular e vice-versa. E é isso que a gente vai começar a estudar agora, como ocorre esse fluxo de corrente elétrica. Veja bem, o fluxo de corrente é controlado por meio de canais localizados na membrana plasmática de um neurônio. Nós já estudamos os canais regulados, são os canais ativos, ou seja, aqueles que permanecem fechados e dependem de uma estimulação para abrir um poro iônico. Vimos dois tipos de estimulação, a variação do potencial elétrico da célula e a fixação de um ligando. Vamos olhar a figura ao lado para entender isso. A figura mostra a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática de um neurônio e inserida nessa membrana plasmática dois canais iônicos. O canal iônico da direita, e pintado em vermelho, é um canal do tipo voltagem dependente. Portanto, esse canal depende da variação do potencial elétrico da célula para abrir um poro iônico e assim permitir a passagem de íons. Vimos que, em repouso, o lado extracelular do neurônio está positivo em relação ao lado intracelular, que é negativo. Nesta condição, o poro iônico está fechado. Porém, há estímulos que fazem com que essa corrente elétrica positiva flua para o interior do neurônio. Isso vai fazer com que ocorra uma alteração da polarização do neurônio, deixando o lado intracelular positivo em relação ao lado extracelular, que ficará negativo. Neste momento ocorrerá uma alteração conformacional do canal iônico voltagem dependente, consequentemente uma abertura do poro iônico e o fluxo de íons entre o lado intra e extracelular. Já a outra proteína que mostra a figura é um canal do tipo quimiodependente. Desta maneira, depende da fixação de um ligando para que ocorra a alteração conformacional dessa proteína e a passagem de íons. Neste caso, este canal apresenta um sítio catalítico na face extracelular da proteína que permite o reconhecimento de um neurotransmissor. O neurotransmissor vai ser o ligando. E uma vez que o neurotransmissor esteja ligado ao sítio catalítico, ocorrerá uma alteração conformacional da proteína, novamente a abertura de um poro iônico e, consequentemente, o fluxo iônico. Vimos também que existe um outro tipo de canal chamado canal de repouso. Este canal de repouso sempre permanece aberto. Veja na figura um canal de repouso e, como ele está sempre aberto, o fluxo iônico vai ser constante, independente se a célula está ou não sendo estimulada. Agora vejam bem, este canal ele é particularmente importante uma vez que garante a manutenção do potencial de repouso de um neurônio. Isso porque esse canal garante o fluxo contínuo de íons entre o lado extracelular para o lado intracelular e também do lado intracelular para o lado extracelular. E as variações do fluxo de corrente ocorrem, portanto, por meio do fluxo de íons. Veja bem, a corrente elétrica que flui para dentro e para fora da célula é transportada pelos íons. Então, gente, toda vez que a gente fala a respeito da variação elétrica, lado extracelular positivo ou lado intracelular negativo, ou a inversão dessa polaridade, na verdade nós estamos falando a respeito do fluxo de íons. Isso porque os íons carregam consigo cargas elétricas que podem ser tanto positiva quanto negativa. Isso nós vimos também em videoaulas anteriores. Vamos definir isso melhor.
Os cátions são os íons que carregam consigo carga elétrica positiva. Por sua vez, os ânions são íons que carregam consigo carga elétrica negativa. E lembra da distribuição desigual dos íons entre os dois lados da bicamada fosfolipídica da membrana plasmática de um neurônio. Sabemos que, de ambos os lados, encontraremos íons positivos, que agora chamamos de cátions, e também íons negativos, que agora chamamos de ânions. Sabemos também que a distribuição desses íons é desigual. Alguns íons estão mais concentrados do lado extracelular, tal como o sódio e o cloreto nesse exemplo, e outros íons estão mais concentrados do lado intracelular, tal como o potássio nesse exemplo. Embora eu tenha colocado os valores das concentrações iônicas nessa figura, eu ressalto para vocês que não há a mínima necessidade de decorar esses valores. O que vocês precisam saber é a respeito da concentração dos íons. Isso tem que saber, mas os valores absolutos não. Até porque essas concentrações vão variar em diversas circunstâncias. Bom, há situações que nós vamos estudar ainda no futuro que garantem o influxo, ou seja, a entrada de sódio. Veja o que vai acontecer. Entrando sódio na célula, nós já temos condições de entender que a célula está ficando cada vez mais positiva. Isso porque o sódio carrega consigo uma carga elétrica positiva, portanto, um cátion. Com o influxo de sódio, ocorrerá o aumento de cargas positivas no interior de um neurônio e isso vai deixá-lo cada vez mais positivo. De forma semelhante, também poderá ocorrer a entrada de cloreto. Veja o que vai acontecer. Entrando cloreto na célula, ocorrerá o aumento de cargas elétricas negativas no interior do neurônio. Isso porque o cloreto carrega consigo uma carga elétrica negativa, portanto é um ânion. Assim, em estímulos específicos, vamos estudar isso mais para frente, que permite o aumento da concentração de cloreto no lado intracelular, isso vai trazer consigo cargas elétricas negativas, deixando o interior do neurônio cada vez mais negativo. Da mesma forma, presta atenção que aqui muitos alunos confundem. Da mesma forma, quando ocorre a saída de potássio, o interior da célula também fica negativo. Veja bem, gente, o potássio carrega consigo uma carga elétrica positiva, portanto, é um cátion. Nesta condição, se eu tirar potássio do interior da célula, eu estou removendo cargas elétricas positivas. Remover cargas elétricas positivas de dentro do neurônio significa deixá-lo cada vez mais negativo. Gente, presta muita atenção nesse detalhe, que aqui muitos alunos se confundem. Então vamos repetir. Retirando potássio de dentro da célula, eu estou removendo cargas elétricas positivas. Consequentemente, o interior do neurônio fica cada vez mais negativo. Então, veja bem, sempre que existir um fluxo efetivo de cátions ou de ânions para dentro ou para fora da célula, a separação das cargas elétricas através da membrana é alterada, o que modifica a polarização da membrana de um neurônio. Vamos aprender agora algumas técnicas de registro do potencial elétrico de uma célula. Ainda na década de 1940, já existia tecnologia para registrar o potencial elétrico dos neurônios. Veja que, naquela época, os neurofisiologistas interessados em estudar a eletrofisiologia utilizavam um aparato bem interessante.
Este aparato constitui de 2 pipetas de vidro, sendo que essas pipetas de vidro estavam preenchidas com uma solução salina e fios de cobre uniam as 2 pipetas em um equipamento constituído por um osciloscópio e um amplificador. Este conjunto era responsável para detectar o potencial elétrico da célula. Assim, gente, veja bem, quando ambas pipetas, que são os eletrodos, estavam inseridas no lado extracelular, não era registrada qualquer diferença do potencial elétrico. Por outro lado, quando uma das pipetas estava inserida dentro da célula, portanto, no líquido intracelular, olha o que acontecia. O osciloscópio mostrava um registro estável da corrente elétrica da célula. Este registro é o potencial de repouso de uma célula. Perceba que havia uma variação do registro da corrente elétrica em comparação quando ambas pipetas estavam localizadas no líquido extracelular. Assim, pessoal, para a maioria dos neurônios, veja bem, a maioria dos neurônios, o potencial de repouso é na ordem de menos 65 milivolts. Porém, esse valor não é fixo. Outras células vão exibir potencial de repouso com valores variados. Normalmente, esses valores estão na faixa compreendida entre menos 60 milivolts e menos 90 milivolts. Mas veja bem, embora o valor seja variado, sempre a gente tem que ter em mente que o potencial de repouso sempre vai ser negativo. Bom, por enquanto é isso que eu quero que vocês entendam, que o potencial de repouso sempre vai ser negativo. Para a maioria dos neurônios, este potencial de repouso está na ordem de menos 65 milivolts. Vamos aprender em aulas futuras como que se encontra este valor de menos 65 milivolts. Quais são os fatores fisiológicos por trás deste valor que foi encontrado. Isso nós vamos ver em aulas futuras. Por ora, vamos ver uma animação a respeito do potencial de repouso de uma célula. A figura mostra a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática de um neurônio e, além disso, a distribuição desigual das espécies iônicas no lado extracelular em relação ao lado intracelular. Aprendemos que a distribuição desigual dos íons gera um potencial elétrico na célula, sendo que o potencial elétrico em repouso, ou seja, na ausência de qualquer estimulação, faz com que as adjacências da bicamada fosfolipídica do neurônio fique positiva em relação às adjacências da bicamada fosfolipídica da membrana plasmática do neurônio, que permanecerá negativa. E, além disso, o interior do neurônio é repleto de ânions orgânicos. Os ânions orgânicos são aminoácidos e proteínas. Esses ânions sempre carregam consigo carga elétrica negativa, o que aumenta ainda mais a negatividade do lado intracelular, uma vez que os ânions orgânicos são incapazes de atravessar a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática de um neurônio. Mostraremos a distribuição desigual de 3 espécies iônicas, sendo o sódio, um íon que carrega consigo uma carga elétrica positiva, portanto, um cátion, está mais concentrado do lado extracelular em relação ao lado intracelular. Já o potássio, um outro cátion, porque carrega uma carga elétrica positiva, está menos concentrado do lado extracelular em relação ao lado intracelular. O cloreto, um ânion, porque carrega uma carga elétrica negativa, está mais concentrado do lado extracelular em relação ao lado intracelular. O fluxo iônico entre o lado extracelular em relação ao lado intracelular modifica a polaridade de um neurônio.
Então veja bem, o sódio que carrega carga elétrica positiva, quando entra na célula, este influxo vai ocasionar o aumento de cargas elétricas positivas. Isso vai fazer com que o interior do neurônio fique cada vez mais positivo. De forma semelhante, quando ocorre o influxo de cloreto na célula, isso a tornará mais negativa, porque o cloreto carrega consigo uma carga elétrica negativa, portanto é um ânion. E veja bem que interessante, quando ocorre o efluxo, ou seja, a saída de potássio de uma célula, o interior celular também ficará mais negativo, uma vez que o interior da célula perderá cargas elétricas positivas. Perdendo cargas elétricas positivas, faz com que o interior do neurônio fique cada vez mais negativo. Este aparato serve para registrar o potencial elétrico de uma célula. O equipamento é constituído por duas pipetas de vidro que estão preenchidas por uma solução salina. E, além disso, fios de cobre ligam as pipetas em um conjunto formado por um amplificador e um osciloscópio. Dessa maneira, quando ambas ponteiras das pipetas estão no líquido extracelular, não ocorrerá variação da corrente elétrica. Porém, quando uma das ponteiras é inserida no líquido intracelular, perceba que ocorrerá uma alteração da corrente elétrica. Normalmente, o interior de um neurônio apresenta uma corrente elétrica negativa por volta de menos 65 milivolts. Revejam a animação do potencial de repouso de um neurônio. Agora vamos rever os principais conceitos que foram discutidos nesta videoaula. Potencial de membrana é a diferença do potencial elétrico através da membrana celular, resultante da separação das cargas elétricas. Potencial de repouso. No potencial de repouso, a célula não está em equilíbrio, mas sim em um estado estável. Vamos ver no futuro que a bomba de sódio e potássio gasta energia para manter o gradiente iônico entre as faces da membrana plasmática. Para esse vídeo, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.